Hello, my dear and beloved enxadristas, tudo bom? Eu acho que depois das últimas 4 aulas, você deve ter ficado se perguntando, André, mas tudo bem, eu aprendi como começar bem uma partida, eu aprendi como evitar, né, alguns erros muito comuns, alguns eu até evitava, mas qual seria a melhor abertura para eu fazer? Que tipo de abertura seria boa para eu fazer? Você deve ter ficado com essa dúvida, acredito eu. E é justamente por conta disso que eu decidi ajudá-los, dando duas dicas de abertura que vocês podem fazer, tá? Abertura simples. Claro que no xadrez nós temos muitas aberturas. Se você for pesquisar, nós temos muitas, dezenas de aberturas no xadrez. Se você tiver com as peças brancas, se você tiver com as peças pretas, você vai começar com o peão do rei, você vai começar com o peão da dama, você vai começar com outro peão. Enfim, são muitas que temos. Mas eu vou te deixar aqui duas dicas de abertura que você vai poder fazer, tá? Para você treinar um pouquinho mais. Deixa eu apresentar minha tela para vocês também poderem visualizar, tá? A primeira abertura é uma abertura que a gente chama, ela não existe um nome específico, né? Mas a gente chama ela carinhosamente de chifre de touro, porque ela lembra um pouquinho o chifre do touro, tá? Por conta da posição do cavalo com os bispos. Eu vou mostrar para vocês, ó. Essas duas aberturas que a gente vai ver hoje, as duas a gente sai com o peão do rei. Então, olha lá, ó. Nessa primeira, eu saio com o peão do rei, as pretas respondem, tá? E aí eu vou colocando as minhas peças em jogo, lutando pelo centro, conforme a gente viu, não é? Olha lá, eu ataco o peão do meu adversário, ele vai lá e protege o peão com o cavalo, lembra? Para não cair em armadilhas, ele pensou antes de jogar. Aí eu joguei o outro cavalo, aí ele vai colocando as peças dele em jogo. Olha lá o meu bispo com a linha livre para ir para o jogo. E aí depois, ó, eu abro esse peão justamente para quê, ó? Para liberar o outro bispo, para ele ficar livre para jogar. Eu faço o roque para proteger o rei. Olha lá, eu coloco o bispo em jogo, tá? Então, como vocês podem ver, eu vou colocando as peças bem arrumadinhas. Coloco a dama, conecto as torres. O que é conectar as torres? Eu coloco uma torre junta da outra, ó. A gente diz que está conectando as torres. Então, veja que essa é a posição final da abertura. Vocês viram que eu vou lutando pelo centro, colocando as peças nos melhores lugares para ela atacar. Eu vou protegendo o rei, eu cuido da estrutura dos peões, olha lá, os peões bem conectados, ó, bem protegidos um ao outro. Eu coloco as torres juntas uma ao lado da outra, ó, que a gente diz de conectar as torres, que elas ficam fortes. Olha aqui como fica forte, ó, quando a torre e a dama ficam alinhadas na mesma coluna, ó. Olha lá como fica forte. Então, essa é uma abertura que a gente chama de chifre de touro, porque olha aqui, olha lá como fica a posição. Não parece um chifre de touro, ó? A branca também fica parecendo um tourinho, né? Mas é como se ela fosse um chifre de touro, como se fosse o formato de um chifre de um touro, né? E nela eu desenvolvi, coloquei em jogo os meus cavalos, eu coloquei em jogo meus bispos, eu coloquei em jogo todas as peças. Todas estão lutando pelo centro de forma direta, né? Elas estão lutando pelo centro, ou indireta, significa o quê? Estão atacando uma peça que está lutando o centro. Por exemplo, ó, esse bispo está atacando esse cavalo que está lutando pelo centro. Então, se eu tiro o cavalo da jogada, ele já não vai estar mais lutando pelo centro. Então, essa é uma jogada. E com apenas 8 lances, olha o tanto que as minhas peças ficaram muito bem protegidas, muito bem desenvolvidas. Ou seja, você não precisa de muita coisa. Você precisa apenas colocar esses princípios em jogo. Olha o outro exemplo de abertura, é a abertura da defesa francesa. Ó. São 10 lances. Ó. Lembra que tinha dado 10 lances em outras aulas para você escolher as melhores jogadas, a abertura de sonhos? Olha lá. Ó. Essa defesa francesa, quem está fazendo são as pretas. Geralmente, quando você for pesquisar uma abertura e tiver abertura tananã, geralmente
é as brancas que estão começando. Se tiver defesa, tananã, são as pretas que estão respondendo ao ataque das brancas. Então, a gente tem defesa francesa, defesa siciliana, e assim sucessivamente. Defesa escocesa, né? Então, olha lá, ó. Eu abri com... A branca abriu com o peão do rei, e a preta respondeu com o peão do rei também, mas ele só andou uma. Por quê? Porque ele está preparando o avanço de duas depois. Esse movimento a gente chama de defesa francesa. André, por que chama defesa francesa? Eu não entendi. Geralmente as aberturas do xadrez têm esses nomes, dependendo de onde elas foram, onde elas começaram, onde elas foram originadas. Por exemplo, se for na França, defesa francesa. Se foi uma pessoa específica, aí tem, por exemplo, a abertura Rui Lopes, era o bispo Rui Lopes. Também é conhecida como a abertura espanhola. Por quê? Porque ela era feita na Espanha. Então, geralmente, o país que originou ou a pessoa que deu origem àquela abertura, que fez a primeira vez, que fica conhecida por aquela abertura fica conhecida por isso, né? Então vamos lá. Aí ele protegeu, e aí as brancas vão agora colocar as peças em jogo, ó. Assim como as pretas, ó. Um ataca, o outro defende. Olha, por exemplo, ó. Atacou, aí ele captura de volta, eu vou lá e capturo. Então as pretas tinham vantagem, a branca vai lá e defende, ó. Acaba avançando o peão. E aí vai gerando movimentação em outras peças, ó. Olha lá como é que o jogo fica, ó. Vai avançando, vai avançando, vai avançando, até que finaliza aqui, por exemplo, tá? Aqui, as duas estão lutando pelo centro? Estão. Olha lá, as pretas estão lutando, ó. Ó, estão lutando pelo centro. E de forma direta e indireta também, ó. Tá? Olha o tanto de ataque das brancas pelo centro, né? Assim como das pretas pelo centro, ó. As brancas, nesse caso, já até conectaram a torre aqui com a dama. As brancas estão numa ligeira vantagem nesse desenvolvimento, mas as pretas também estão muito boas. Então, ó, essa aqui é a francesa, essa aqui é a chifre de touro. E qual vai ser a tarefa para você hoje? Você vai escolher uma delas. Então, por exemplo, ó, vou tirar aqui. Vou tirar aqui. Então, o que você vai fazer? Você vai escolher uma dessas duas aberturas, seja a chifre de touro, seja a francesa. Você pode escolher estando de brancas ou estando de pretas, tá? Ó, eu tô de brancas, eu vou querer a chifre de touro. Eu tô de pretas, eu vou querer a francesa. E aí você vai jogar. Você vai escolher a que você prefere e você vai jogar. E o jogo vai continuar exatamente dessa posição. O jogo vai continuar exatamente dessa posição que está aqui. Você vai escolher se você vai jogar de brancas ou de pretas, qual você quer, se é a francesa, a defesa francesa ou a chifre de touro. E aí o jogo vai continuar exatamente dali. Usando justamente esses princípios, ó. Na chifre de touro, o jogo está bem aberto, está muito igual. Bem aberto mesmo. Enquanto na francesa, né, você vê que as pretas já estão querendo descer as peças, os peões, ó, para atacar, que a gente chama pela ala da dama, ó. Elas estão querendo atacar por aqui, ó. Tá vendo? Enquanto as brancas já estão querendo atacar pela ala do rei, que a gente chama, ó. Tá vendo que o exército está mobilizando para cá? Essa aqui, ó, no jogo do chifre de touro, o jogo está bem aberto. Algumas trocas vão ter que acontecer para o jogo ficar mais claro. Mas, basicamente, as duas estão atacando pela ala do rei, ó. As duas estão colocando os ataques por aqui, ó. Então, tá vendo que o jogo está vindo para cá, ó, dos dois lados? Então, basicamente, você vai escolher qual você prefere e você vai entrar nesse jogo. Tá bom? Eu vou deixar as fotos disponíveis para você poder dar uma olhada, escolher qual que você acha melhor e depois partir para esse jogaço, tá bom? Espero ter ajudado muito vocês com esses dois exemplos de partida que vocês podem imitar, né? Vocês podem jogar de forma bem parecida, vocês podem espelhar, né? Duas boas aberturas para você começar de forma muito boa o jogo, usando exatamente todos esses princípios que nós vimos até agora. Muito obrigado, um beijo, um queijo e até a próxima aula. Fui!